uma reconstituição dessa situação de crime. Foi tentada fazer mais tarde, não foi possível fazê-la, porque o grupo estava na Praia da Luz, pais e amigos, por esta razão ou por aquela, nunca tornaram viável que se fizesse essa reconstituição. O que não deixa de ser estranho. Portanto, há várias situações. Há várias estranhezas. Há várias estranhezas em todo este processo. Alexandre, uma delas é porque eu acho que logo no início não foi se calhar feito aquilo que devia ter sido feito na casa, por exemplo. Porque quando há um desaparecimento e havia uma criança que estava num quarto e num hotel, a primeira coisa que se tem que tentar perceber é o que é que existe naquele quarto e ali na zona que possa identificar alguém que tenha levado esta criança, certo? Eu penso que aqui houve um erro inicial. Falta de formação do elemento da GNR que lá foi de início, porque há um incidente, desapareceu uma criança, não sabe o que é que aconteceu, devia ser isolado imediatamente a zona. E não foi? Não foi, porque atualmente a formação da GNR é completamente diferente. Naquela altura não tinham formação para abordar estas situações. Hoje têm, a PSP e a GNR. Então mudou muito em 7 anos? Mudou bastante. Isto foi há 7 anos? Mudou bastante. A formação que nós começámos a dar antes de eu sair da polícia já tinha sido dada pelos melhores elementos que havia na Polícia Judiciária sobre inspeção local do crime. Hoje mudou completamente a inspeção local do crime. A abordagem que se fez ao local do crime foi com uma mala parecida com esta. Isto é Mas foi feita quanto tempo depois? Não, foi logo nessa noite. Mas já tinham entrado e saído várias pessoas do local. Dezenas de pessoas, centenas de pessoas, se não. O material que hoje a Polícia Judiciária dispõe é completamente diferente do que tinha na altura. E nós vemos, é visto aí na televisão, aquela minha colega a fazer uma inspeção local do crime. Aos stores, etc. É assim que se faz, era isto que havia. Hoje era este tipo de material que era usado? este tipo de material que se usava. E ainda hoje é? Ainda é. Mas isto é o quê? Isto são os que nós chamamos de reagentes sólidos. Portanto, para procurar os tiros latentes, sabemos assim, o que nós chamamos de procurar as impressões digitais, nós utilizamos os reagentes sólidos, líquidos ou gasosos. Neste caso, portanto, sobre a superfície onde poderão existir... vestir nós não os vemos, temos que aplicar reagentes contrastantes da superfície onde eles poderão. Mas ganham cor, por exemplo? E vê-se naquele filme do desaparecimento da médica que fica assim, tipo cor de tijolo. Sim. Porque a superfície era... E até se confundia com sangue na altura. Nós utilizamos muito aqui um pó, que é um pó que é magnético, que nós utilizamos muitas vezes para a superfície onde há gorduras, etc., porque os outros pós empastam. E este, por exemplo, se eu puser aqui este dedo, e se utilizar este pó magnético, isto é um ímã, que, reparem, isto absorve o pó, e eu vou utilizá-lo aqui. E aí está. Aí está. O que é que acontece? Isto é bom porque a gente recupera tudo. É que se fosse... E já agora, a partir dessa impressão, depois como é que essa impressão isto vai ser tratada? Sim. Tem que ser passada para algum lado. Sim, ou fotografada diretamente. Depois pode-se fotografar diretamente. E a partir posso fazer o que nós chamamos de transplante, que depois é fotografada posteriormente. Mas para quê? Para clique? Para quê? Como é que se faz um transplante dessa impressão? É com uma fita adesiva própria, não é dessas fitas gomadas normais. E depois vai o quê? Vai um computador? Atualmente vai computador. No meu tempo... E ao arquivo? E ao arquivo, que eram milhares de fichas, tínhamos de ver um arquivo. Isso é que nos deu um traquejo enorme. Depois mete-se... Mas hoje é mais fácil com o computador. O computador... Não, dá-nos... Antigamente estava 30 suspeitos, chamemos-lhe assim. E agora? Agora, com a velocidade e com a modernização, é capaz de dar mais. Mas desses 30 não quer dizer que seja eu. Dá-nos 30, porque é que tu obedece. Mas ninguém tem duas impressões digitais iguais. Como é que a partir de uma impressão digital se chega a 30 suspeitos e não à própria pessoa? Porque, quer dizer, o computador, eu pessoalmente, quando fazíamos a pesquisa nas gavetas, chamemos-lhe assim, o que é que acontecia? Saltava-nos à vista. Nós até alguns já sabíamos de cor. Quando íamos ao local de... Já eram os identificados. Nós chamávamos os amigos do Egito, que eram aqueles que nos forneciam as identificações. Esta é colocada, damos sítio, nós depois, visualmente, e aí tem que ser o próprio perito a fazê-lo, é que diz se é, se não é. Depois isto é... Os tubos de ensaio não têm nada, depois não tem? Tem, são pincéis, isto é os pincéis para os reagentes sólidos.
faz-se com reagente sólido, depois faz-se assim, não vou fazer aqui. Não, mas já fez isto muito interessante, Pedro. Eu peço desculpa, acho que houve aqui algo que ficou um pouco mal explicado. Quando Simas diz que lhe dá 30 suspeitos, depois ele chega a individualizar a impressão Sim, já digital. percebi. Sim. Agora, inicialmente há 30 dias. Exato, é um processo que já tem, digamos, procedimento humano para a identificação dos pontos necessários. Sem computador não nos diz que é ele. Já que falamos em números, eu penso que o Bruno está de novo com a possibilidade de entrar em contacto connosco. Ainda não está, mas nós já lá iremos para tentarmos perceber quantas pessoas neste momento estão ali naquele local, porque nós vimos alguns carros, um local muito vasto, não consigo perceber, num local como aquele, Já está pronto. não é? Como é que nós conseguimos encontrar ali alguma coisa, mas já lá vamos. Bruno, tens noção da quantidade de pessoas que estão nesse momento aí a trabalhar nestas buscas? Sim, estas buscas estão a ser, mais ou menos, estão envolvidos cerca de 20 a 30 elementos. Nós, realmente, quando chegamos aqui, deparamos com muitas mais pessoas nas buscas. Neste momento já não é possível ver assim tanta gente, até porque tem entrado e saído do cenário aqui das buscas. Nós vemos algumas movimentações, como eu tinha dito há pouco, já estiveram os cães a fazer algumas buscas na parte mais densa do terreno. Neste momento não é possível vermos, até porque temos ali uma casa, temos uns carros da GNR, já esteve o principal, digamos assim, o ator principal deste filme, das buscas, neste momento já saiu. Posso-vos dizer que anda à volta dos 20 a 30 agentes aqui envolvidos. Eu queria também dizer aqui um aspecto muito curioso. Há pouco ouvi o Manuel Rodrigues a falar dessa reconstituição que na altura não foi feita. Isso foi um bocadinho também falado ali na parte mais urbana da Praia da Luz, onde foram feitas as buscas a semana passada, que nos disseram também que na altura a Scotland Yard não quis vir fazer a reconstituição. Houve todo um aparato na altura feito pela Judiciária e as pessoas mostram-se um bocado indignadas. Porquê tanto tempo depois? Essa é a principal questão, é porquê tanto tempo depois e porquê estes terrenos, porquê aquela zona urbana. Há muito pouca informação para as pessoas. Nós aqui, aquilo que conseguimos detectar, eu peço ao Hugo Galamba, normalmente, mais uma vez para mostrar aquela zona onde está aquele carro da GNR, é aí onde eles fazem neste momento as principais perícias àquilo que encontram. Não temos indicação que tenha sido encontrado qualquer objeto, daí a desmobilização dos meios estar a ser feita lentamente para outro terreno. Obrigada, Bruno. Porque aqui, um local onde me parece tudo igual, não é? Como é que se chega ali àquele local? As pessoas mostram-se apáticas em relação a isto. Sabe, É uma coisa, eu fiz indiferente. milhares de inspeções a locais de crime e assaltos a residências, como eles suspeitam que alguém terá assaltado aquela residência, matou a média e foi enterrá-la. Os indivíduos que eu apanhei que assaltam residências levam ou uma chave de fendas, ou um alicate de grifos, ou chaves variadíssimas, ou um cartão Para entrar em casa. E eu pergunto se eles assaltaram aquela residência, se mataram a miúda, levaram-na, não percebo para quê. Onde é que eles foram buscar as picaretas, as sacholas e aquilo tudo para fazer um buraco para enterrar? Onde é que eles tinham isso? Logo de seguida. Ninguém assalta residências com sacholas às costas. Mas tem que entender o que é que mudou aqui, porque já procuraram de um lado, agora foram para aquele concretamente, para aquele pedaço Há de alguma terra. máquina que procura no chão, alguma Não, eles coisa? dizem que fizeram via satélite alterações do terreno, em que há, por exemplo, Terreno mexido, é isso? compacto e poderá ter sido mexido. Mas isto Por outra não razão, vai mas Porque mexer pode ser lado alguém que lá nenhum. foi aprontar alguma coisa, não? Pode ter morto um animal, enterrou. Aliás, já apareceram etc, cadáveres de animais. etc, mas isto não tem sentido nenhum. Este senhor, detetive-chefe, e ele que me permita que lhe diga, se não passava na primeira fase de um concurso de inspectores da Polícia Judiciária Portuguesa. Porque é incompetente. Boa! Porque é que ele insistiu sempre na teoria do sequestro, iam sempre a locais paradisíacos, onde a miúda aparecia, nunca foram para o Afeganistão, nem para o Iraque, nem para o Sudão. Era nas Seychelles, era nas Malvinas, era em Marrocos, era nas Baleares, sempre. E está muito cheio. Estes senhores estão cá, aí uns 30 polícias ingleses, estão a passar férias. Porque estes senhores não estão a fazer nada. O que eles estão a fazer, eu pedia, já que temos um tratado tão antigo com os ingleses, que deixassem cá o material para procurar a Joana. E deixavam cá os polícias, que eles já têm a prática de fazer estas coisas, e íamos procurar a Joana.
Isto é que era engraçado. Agora, isto que eles estão a fazer não é nada, isto não vai dar resultados absolutamente nenhuns. Então, mas porquê que continuam? Porque este senhor tem que justificar, fechar este processo, porque se vai embora, não é? Vai-se reformar. E assim diz, eu fiz tudo o que era possível. Só não fizeram uma coisa. Este processo já estava ativado. Este processo, pois, é áreas que eu não Estava gosto a muito. não é? Eu penso que há outras coisas que reaberto agora com esta... que devia ter sido investigado. Aquele apartamento não foi arrombado. Eu estive lá, não foi arrombado. Percebeu logo isso, mal entrou? Não, tive que fazer alguns exames. A porta não pode ter sido aberta com uma chave falsa. Não podiam ter entrado pela janela? Não pode ter entrado pela janela. Não entraram pela janela. E eu pergunto, se o indivíduo que mata a média sai pela janela, eu pergunto porquê se a porta estava no trinco. Quer dizer, ele saísse pela porta com a criança nos braços, não dava nas vistas. É o pai que leva a criança que está a dormir, os ingleses levam muito os estrangeiros lá embaixo. Eu estive naquela zona muitos anos a fazer comissão de serviço. Agora disse que era o pai que levava a criança? Não, eu estou a dizer, os pais normalmente levam as crianças a dormir, para os bares, à noite e tudo. Sim. Portanto, ele sair pela porta era normalíssimo. Sair por uma janela dá nas vistas. Pois não. Eu pergunto onde é que estava aquele carro onde foram detectados os vestígios na noite que isto aconteceu. Onde é que estava o senhor gerente do Ocean Club? Bem, onde é que ele está agora? Aonde? Pois, deixo isso à investigação dos ingleses. Por acaso há pessoas aqui que, entretanto, nestas conversas últimas têm perguntado e porquê é que não se procura na igreja? Já foi procurado. Já foi procurado. Logo de início a igreja foi mais reconhecida, tudo aquilo foi visto. Agora também é isto, é o domínio da especulação. Eu disse aqui na semana passada que não se compreende muito bem porque é que, tendo sempre rejeitado a tese da morte da Joana, de repente a polícia inglesa da Mary, a polícia inglesa de repente aposta na morte da Mary e aposta de uma forma que eu acho extremamente curiosa em termos de investigação criminal. Portanto, foi alguém que a matou ali e levou e enterrou ali em vários locais próprios, que são os locais que estão identificados onde eles estão a fazer as buscas, mas se por acaso esta tese não colhe, ainda há a hipótese de mais 5 indivíduos que também faziam assaltos e tal, e portanto podem, em termos de investigação em Portugal, nenhum juiz aceitaria uma tese destas para promover buscas. Ou seja, eu não posso chegar a um juiz a dizer o que deve ter acontecido ou isto, mas se não foi isto, pode ter acontecido aquilo. Pode haver aqui dúvidas. Isto é das coisas mais ridículas a que se tem assistido. Deixe-me só dizer mais uma coisa. A criança provavelmente está de ser encontrada. Ela há de estar em qualquer lado. É óbvio, se ela morreu e se foi enterrada... Mas há de estar perto do local onde desapareceu? Pois, essa é que é a grande questão. Ela há de estar em qualquer lado. Eu tenho sérias dúvidas que esteja perto do local onde ela desapareceu. Assim como tenho quase a certeza absoluta que ninguém faz um assalto a uma casa, mata alguém e sai com um morto ao colo. Isto é completamente absurdo. Porque se por acaso alguém entrou naquela casa e se por acaso a criança, ou porque acordou, ou porque a pessoa foi detectada e a matou, amiga, abandona-se o local e o morto fica. Ninguém pega na criança e a vai levar. Isto não faz absolutamente sentido nenhum. Mas já aqui há pouco falámos no caso Joana. Faz sentido se a história for outra. Faz sentido se a história for outra. Vamos ao caso Joana, porque se aqui ainda não encontrarmos corpo nenhum, no caso Joana continuamos sem um corpo, mas com pessoas condenadas. João Cipriano, tio de Joana e condenado juntamente com a mãe da menina pelo homicídio da criança desaparecida em Figueira, Portimão, no ano 2004, viu agora ser-lhe negada a liberdade condicional. Apesar de já ter cumprido metade da pena de 16 anos e 8 meses a que foi condenado, o tribunal entendeu que não reunia condições para beneficiar dessa medida, aliás prevista na lei. Já anteriormente, Leonor Cipriano também viu de ser-lhe negada a liberdade condicional. Em ambos os casos, entre outros amentos, o tribunal realçou que ambos nunca admitiram o cometimento dos crimes. Os contornos deste crime, que chocaram a opinião pública, também foram invocados pelo tribunal. Relembramos os contornos, quiçá macabros, da história trágica de Joana.
Há mais de um ano que se conta a história de Joana, que no dia 12 de setembro, por volta das 8 da noite, a criança saiu de casa para comprar atum e leite e que foi vista pela última vez ainda na rua, de regresso a casa. Foi uma vizinha que alertou a GNR. A mãe só fez a queixa formal do desaparecimento de Joana 2 dias depois. E foi nessa altura que se soube. Joana tem apenas 8 anos e desapareceu há já 3 dias da aldeia da Figueira, perto de Portimão. A GNR bateu Campos, Poços e a Ribeira Próxima, fez perguntas a familiares e vizinhos, mas nada apurou. A Polícia Judiciária toma conta da investigação 4 dias depois do desaparecimento e a mãe começa a lançar apelos e deixar lágrimas na comunicação social. Eu só vi a minha filha quando ela bola daqui para o até hoje ainda não a vi, não sei se está bem, se está mais. Cada vez mais cantada, porque não sei da minha filha, só pedia que eu soubesse onde é o paradeiro dela, que tivesse um contacto com o número que está nas fotos, porque só a gente poderia ter sido raptada para longe, alguém podia ter matado a menina, para mim nunca mais a ver. Eu não sei. Que eles consigam Já sofreu muito. Estou a sofrer muito com a minha filha, me ter desaparecido já há tanto tempo. O mistério durou uma semana. É um final chocante. A Polícia Judiciária confirma que a Joana foi assassinada. A mãe e um tio já foram detidos por suposto envolvimento no crime de homicídio da menina. E a história do crime começava a ser contada. Segundo a polícia, a criança terá sido agredida com violência até à morte, supostamente pela mãe e pelo tio materno, quando chegou a casa depois de ter comprado comida numa pastelaria da aldeia. A causa do crime poderá esconder uma relação incestuosa entre Leonor Cipriano e o irmão. Diz a acusação que naquela noite a menina regressou a casa para surpreender a mãe e o tio no sofá. A criança terá ameaçado contar tudo ao padrasto e aí mãe e tio bateram-lhe várias vezes com a cabeça na parede até a matar. Depois esquartejaram o corpo, meteram os bocados em sacos de plástico de marca congeladora e algum tempo depois fizeram-nos desaparecer, ninguém sabe como, nem onde. Mesmo sem corpo, o Ministério Público tem poucas dúvidas e acusa a mãe e o tio de Joana de coautoria do crime de homicídio qualificado e ainda de profanação e ocultação de cadáver. Ao longo da investigação, fica a saber-se ainda que Joana estava assinalada pela Comissão de Proteção de Menores como uma criança afetivamente abandonada pela mãe que a sobrecarregava de trabalho, obrigando a menina de 8 anos a limpar a casa, tratar dos 2 irmãos e fazer as compras. O caso foi arquivado 5 meses antes do desaparecimento de Joana, porque a criança não tinha indícios de maus tratos. O que é certo é que os 2 foram condenados, mas não havia prova. E há um tio que poderia sair em liberdade caso confessasse o crime. Não confessou. E que continua a dizer que não o fez. Portanto, pode não ter feito. Deixe-me dizer 2 coisas. Primeiro, até para nascer é preciso ter sorte. Mas isso não tenho dúvidas. E tirem as conclusões claro. a seguir. Depois, este caso vem provar que nem sempre que aparece o corpo, nem sempre é preciso corpo. Os autores deixam de ser condenados. E é bom que isto fique bem presente, porque eu próprio já tratei de situações em que os corpos não apareceram. Manel, pode. Esta mulher foi torturada, como sabe. Não vou discutir isso. Não foi? Desculpe, não vou discutir isso. Era preciso conhecer esta mulher antes de dizer fosse o que fosse a respeito dela. Manel, acredita que há pessoas que têm mentes tão tortuosas que é impossível nós, como pessoas que avaliamos os outros, entender que ser possível isso. Estamos perante o caso de 2 indivíduos, tanto esta Leonor Cipriano como o tio, que são pessoas com caráteres e uma formação psíquica que daria objeto para um estudo muito profundo para a ciência. Tirando isso, vamos falar porque é que não foi concedida a liberdade condicional a este No homem. caso, exatamente, não no caso foi dele, porque ele não porque o Tribunal não entende não só não assumir a culpa, como exterioriza sentimentos de vitimização, ou seja, é uma pessoa que, tal como a mãe, se faz de vítima sabendo-se que não o é, porque não demonstra empatia absolutamente nenhuma para com a vítima. Portanto, esta criança morreu, desapareceu, foi morta, recuperando aquilo que foi aqui dito, foi violentamente espancada
e provavelmente foi dada a comer aos porcos e por isso é que o corpo não foi encontrado. Ok? E porque este homem, para além do mais, ainda tem 4 sanções disciplinares enquanto detido, portanto o comportamento dele na cadeia como preso também não é o mais abonatório, e isto vem bater naquilo que falávamos aqui há dias a respeito de um senhor que foi libertado em incondicional e chegou a casa e fez a folha à mulher, se me permite a expressão, em que nós dizíamos se calhar nem toda a gente é recuperável, se calhar há que ter cuidado na forma como se avalia para um tribunal de execução de penas, as entidades envolvidas, como é que avaliam a situação de cada preso. Se tivesse confessado agora ao crime, podia ser em liberdade. Porque é que podia ou não, podia ou não. Sim, mas podia, não havia mais hipótese. Se calhar haveria mais hipótese. Então porquê é que ele não fez? Comecei por lhe dizer que era preciso conhecer a mente destas duas personagens para se chegar. Mas faz sentido neste caso, Alexandre, que não se tenha chegado a um corpo? Faz. Se ele foi comido pelos corpos? É assim, eu julgo que a inspeção, neste caso, foi muito bem feita. Julgo. Eu não acompanhei muito bem a inspeção. Não estava lá sequer. Mas a questão do corpo, é fácil esconder um corpo. É fácil, por exemplo, a Média ser atirada ao mar, com uma pedra ali daquelas arribas. Se a Média foi morta por alguém... Se atirada ao mar, hoje em dia já não existe. Exatamente. Por isso é que, quer dizer, é fácil desfazer-se de um corpo. É muito fácil. Agora, quando desfazem mal é que eles são descobertos. São crianças. Uma criança que tinha 4 anos ou 5. Portanto, pode colher esta ideia de ela ter sido esquartejada, a Joana, e dar de comer aos porcos. Eu tenho alguma dificuldade em subscrever isso, ideias que porque só se os ossos fossem todos desfeitos. Porque se nós recuperarmos ossos dentro de uma pocilga, é possível, apesar dos ossos dos porcos, como sabe, o porco é um animal muito parecido com o humano, e é onde se fazem experiências. Quer dizer, o teu corpo abre um porco, sempre ouvi dizer isso, não é? E portanto, eu aí já é uma área que eu não domino sequer, portanto não vou pronunciar muito bem, mas julgo que a inspeção foi muito bem feita, e a pesquisa de ossos, etc., na pocilga também foi feita. Não sei os resultados, porque isso depois vai para a medicina forense e eu desconheço. Vamos então ao último caso da crónica criminal de hoje. Esvaziou os pneus do carro em retaliação por um condutor ter estacionado a viatura junto à rampa de acesso à sua garagem. O condutor removeu a viatura para uma estação de serviço sem esboçar qualquer protesto, mas mesmo assim foi perseguido pelo agressor, que acabou por esfaquear até à morte. O final da tarde na Avenida dos Combatentes ficou ontem manchado por uma morte. O motivo terá sido esta rampa de acesso à garagem. Uma carrinha parou aqui e o dono da casa não gostou. Segundo o que diz a imprensa, o proprietário furou mesmo os pneus. Quando o dono da carrinha chegou, levou-a devagar até às bombas de gasolina, uns metros à frente. E foi aqui que se deu o crime. Furou-lhe os pneus e esfaqueou o senhor na zona do peito. Enquanto enchia os pneus, o dono da casa apareceu e terá esfaqueado mortalmente o condutor de 58 anos. Estava aqui a gente toda da escola a olhar para este sítio e estava ali logo meditado que tinha sido esfaqueado no meio. Já devia estar morto. O condutor foi assistido pelo INEM nas bombas, mas não resistiu. O alegado homicida de 69 anos entregou-se minutos depois numa esquadra de polícia vizinha. O homicida foi agora condenado a 12 anos de cadeia e a pagar uma indemnização de mais de 100 mil euros à viúva da vítima. Eu acho que foi ontem que o Manuel Rodrigues falou aqui desta banalidade agora de uma pessoa se irritar no trânsito e correr o risco de levar um tiro. Exatamente. Estaciona-se mal o carro à frente de uma garagem. Eu até compreendo que há situações de estacionamentos à frente das garagens que provocam ataques de nervos, não é? E parece até que nesta zona isso era frequente e o Tribunal acaba por no acórdão referir que é uma zona onde habitualmente se estaciona à frente, que a polícia não atua e que os reboques demoram cerca de 2 horas ou 3 a chegar. Portanto, o próprio Tribunal no acórdão faz uma referência a esta situação como quem diz, senhoras autoridades, vejam se começam a proceder de uma forma mais eficaz neste aspecto. Agora aqui, neste crime,
assim muito rapidamente, isto passa um bocado para o além. Eu sei que este senhor parece que se irritava bastante com o facto de constantemente estacionarem à sua porta. Mas o que se passa aqui é um indivíduo que vem com uma carrinha, estaciona, aparentemente ele vê da janela, deixa-o afastar-se. Quando ele se afasta, vai lá abaixo e esvazia-lhe os 3 pneus, e depois o homem, quando chega a ver os pneus em baixo, afasta-se com o carro devagar até uma bomba de gasolina a uns metros adiante, onde o homem, que estava irritado, o vai confrontar, envolvem-se numa discussão, entram no confronto físico, ele puxa de uma navalha que tinha numa bolsa a tiracolo e esfaqueia-o no peito e provoca-lhe a morte. É óbvio que ele é acusado de um homicídio qualificado aqui. Não há legítima defesa em alguém que procura um confronto, não há, e portanto isto ficou afastado. O Tribunal, mesmo assim, diminuiu-lhe a aplicação da pena da acusação de homicídio qualificado para homicídio simples e aplica-lhe uma pena de 12 anos. E por isso, se calhar, daqui a 6 anos está na rua. Tudo bem, mas pronto, mas pelo menos penso que de alguma forma se fez justiça, porque é um homicídio que não fica impune, e é mais um sinal de que as pessoas não podem reagir de uma forma destas, de violência fatal, perante uma adversidade, pronto, que é uma chatice, realmente, um carro estacionado à frente da garagem. É um fenómeno de desrespeito. De desrespeito, acima de tudo. A pessoa que estaciona frente a uma garagem está a desrespeitar sem dúvida, também. pronto. Claro, não merece a morte de forma alguma. Olha, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deixe-me fazer aqui um pequeno sinal só. Aqui há dias atrás, 2 ou 3 meses, venho a sair da minha garagem, está um carro da PSP estacionado à porta da garagem. Esperei cerca de um quarto de hora que os senhores acabassem o serviço, sei lá onde, num prédio contíguo. Quando saíram, chegaram ao carro, meteram-se no carro, foram-se embora, nem desculpe, nem olá, nem... respeitar o outro. Agentes da autoridade. Portanto, que deviam ser exemplares. Exatamente. Portanto, isto, no melhor pano cai a nódoa. Agora, que isto é um exemplo de falta de cidadania total, que seja motivo para levar uma facada, claro, penso que não é. Claro, não é. Até porque ainda por cima o senhor tinha cingado nos 4 pneus. Sim, mas achou pouco depois, quando viu sair dali. Muito obrigada aos dois. Até amanhã, para si.